numa sequência de mensagens, e eu devo explicar de vez em quando por que nós fazemos a mensagem em sequência, porque facilita para os irmãos e facilita para nós. Facilita para os irmãos porque os irmãos vão ouvir uma sequência de mensagem que tem começo, meio e fim em cada pregação, e que vai num texto da Bíblia, que algumas vezes é um texto um pouco mais difícil, e que as pessoas têm a oportunidade de se depararem com esse texto e crescerem com esse texto. Então, nós estamos fazendo uma série de sequências no Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 1. E nós vamos ver hoje o versículo de número 2, a parte do meio do versículo, porque tem alguma coisa aqui que é muito importante, tem algumas coisas aqui que são muito significativas para a vida da igreja. E eu queria compartilhar isso aqui com os irmãos. Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 2. Evangelho de João, capítulo 14, e versículo 2. Diz assim a palavra de Deus. Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas e João, capítulo 14, e versículo 2. Diz assim: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Vamos ler juntos a uma só voz? Mesmo que a sua versão seja diferente da minha. Capítulo 14, versículo de número 2. Vamos ler juntos? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Nós vamos nos deter na expressão que diz: se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Se não fosse desse jeito, eu vou-lo teria dito. Eu teria dito a vocês. Eu vou precisar da sua atenção nessa noite, porque é um texto muito pequeno e que a gente vai ter que fazer algumas considerações que precisarão certamente da sua atenção. Existem algumas perguntas que nós nos fazemos desde sempre e que são por natureza complexas demais para serem, por exemplo, respondidas numa única frase. E uma destas perguntas é a seguinte: será que a nossa vida se esgota nessa nossa existência intensa, mas curta, sobre a face da terra? Será que tudo que nós somos se esgota nesse momento intenso, mais curto, que nós vivemos aqui sobre a face da terra? Porque calcule bem comigo, daqui a 80 anos, não vou nem a 100 anos não, mas daqui a 80 anos, se Jesus não voltar, mas acredito que ele volta antes disso, mas daqui a 80 anos, se Jesus não voltar, nenhum de nós estará mais aqui. É pouco provável. Talvez, sendo muito generoso, 1 ou 2 estarão lá. A nossa existência é muito pequena, muito curta sobre a face da terra. A Bíblia diz que os anos de um homem vão a 70, e em havendo vitalidade são 60, mas em havendo vitalidade vai a 70, e o que passa disso é canseiro e enfado, por conta da velhice, por conta do desgaste do corpo, por conta de que vai chegando uma hora que a gente mesmo não quer mais viver. E a pergunta é a seguinte: será que a nossa existência se acaba aqui? Será que nós, aqui dentro desse mundo, na nossa existência material, nessa vida curta, a nossa existência se esgota, ou será que tem alguma coisa mais do que isso? E eu olho, meus irmãos, para a minha própria vida, e eu não posso acreditar que tudo que eu experimentei, tudo que eu experimentei de bom, ou nem tanto, eu não posso acreditar que isso vai se acabar numa sepultura fria.
eu não posso acreditar que isso vai se acabar no calor de um forno de crematório. Não posso acreditar nisso. Eu não posso acreditar eu não consigo imaginar que o amor que eu sinto, por exemplo, pela Patrícia, pelos meus filhos, que o amor que eu sinto pelos meus irmãos, eu não posso acreditar que isso vai se acabar. Eu não posso acreditar que as minhas ideias, que a minha própria razão simplesmente se acabe quando meu corpo deixar de respirar. Eu não sei você, mas eu não acredito nisso, porque são coisas fortes demais para se acabarem quando nós morrermos. Eu não acredito nisso. E a partir dessa inconformação, essa pergunta se a nossa existência se acaba aqui, é que surgem as mais diversas teorias sobre a eternidade. E em cada uma dessas teorias, o sentimento de que tudo o que fazemos aqui tem implicações diretas na eternidade. O sentimento é assim, o que você faz aqui tem um desdobramento na eternidade. Todas as pessoas que estão questionando, que estão escrevendo, que estão pensando a eternidade, desde que o mundo é mundo e desde que o homem se entende como ser racional, tem um sentimento de que para essa eternidade, para onde vamos, existe uma relação de ir para lá com aquilo que nós fazemos aqui. Ou seja, se nós fizermos a coisa certa, iremos para um lugar. Se fizermos a coisa errada, iremos para outro lugar. E esse tema, a eternidade, também não poderia ser esquecido pelo Senhor Jesus. Em algumas oportunidades, Jesus falou sobre o assunto, sobre a vida eterna, mas ele fez um caminho diferente. Por exemplo, um caminho diferente dos pensadores, dos filósofos e das pessoas que ficam discutindo sobre esse assunto. Jesus fez um caminho diferente, porque ao invés de se perder em lucubrações sobre a eternidade, ele preferiu ensinar as pessoas a fazer a coisa certa enquanto estão por aqui. Jesus não ficou dizendo como é que seria o céu, com riqueza de detalhes. Ele preferiu dizer o seguinte: meu amigo, faça esse caminho, que aí não se preocupe, a sua eternidade estará assegurada, estará garantida. Então Jesus preferiu ensinar as pessoas a viver aqui uma vida boa, justa, reta, e a partir dessa vida boa, justa e reta, a eternidade estaria garantida. E Jesus tinha uma forma diferente de lidar com esse tema, porque enquanto as pessoas se apegam ao passado e ao futuro, Jesus se apega ao presente e à eternidade. Já notou como a gente se apega ao passado e ao futuro? Todos nós ficamos presos ao passado, querendo olhar para o futuro. Jesus nunca ficou preocupado com o passado de ninguém, nem com o futuro de ninguém. A questão de Jesus é a seguinte: é o seu hoje e a sua eternidade. Isso é o que importa. Porque se o seu hoje for bom, o seu futuro estará bom. Se o seu hoje for bacana, a sua eternidade estará garantida. Então essa coisa de ficar olhando para o passado, com projeções para o futuro, isso não vai levar você a nada, a não ser ao divã de um psiquiatra ou de um psicólogo. Então Jesus trabalhava a questão existencial. Era assim: meu amigo, o seu problema é agora e tem que ser resolvido agora. Eu gosto de visitar os lugares que eu passei quando era garoto. Eu gosto, a Patrícia disse que eu sou saudoso com algumas coisas, e sou, sim. Mas ela sabe também que eu vivo o meu momento hoje. Eu não tenho muito apego em ficar chorando com as coisas do passado. Ai meu Deus, quando eu era pequeno, esse pequeno em Barbacena era tão bom. Não. Para mim o melhor momento da minha vida é hoje, é agora. E tem gente que fica presa ao passado, não é? Ele fica presa num ciclo vicioso do passado, e aí fica querendo garantir o futuro, e aí vai, porque no passado sofreu isso, sofreu aquilo outro. Então Jesus disse assim: o seu momento, é como se Jesus estivesse dizendo assim: o seu momento presente é o que importa. Quando ele fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas, é como se dissesse assim: olha, viva o seu presente. Porque se você fizer um presente bacana, o seu futuro está certo e a sua eternidade está garantida.
Se você ficar preso ao seu passado, querendo trazer do passado as implicações para o futuro, você vai ficar preso a uma ponte onde duas vertentes não conseguem chegar a lugar nenhum. Mas se você fizer um presente bacana, a sua eternidade estará garantida. Foi isso que Jesus fez. Ele foca no presente e ele foca na eternidade. Mas a partir dessas considerações, então, que eu estou fazendo, eu queria encontrar uma rota de interpretação sobre essa frase em que Jesus disse: se na casa do meu pai não tivesse muitas moradas, eu diria a vocês. Então escute, Jesus está dizendo assim: se não fosse assim, se na casa do meu pai não tivesse muitas moradas, eu diria a vocês. E nós estamos nos detendo hoje na expressão: se assim não fosse, eu diria a vocês. Então eu queria tratar com os irmãos aqui algumas interpretações, uma rota de interpretação sobre essas palavras do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, a eternidade poderia até ser uma aspiração, um delírio dos homens, mas agora, nas palavras de Jesus, se torna uma certeza inviolável. Jesus disse: na casa do meu pai tem muitas moradas, e se assim não fosse, eu diria a vocês. Ou seja, existe uma eternidade, sim. E eu quero dizer aos irmãos que todos nós vamos nos encontrar com essa eternidade. Quer você queira se encontrar com ela, quer você não queira se encontrar com ela, nós vamos ter que nos encontrar com a eternidade. Jesus disse: se fosse diferente, colega, se não tivesse eternidade, se o negócio lá fosse um negócio baldeado, se o pai fosse dar anistia para todo mundo, eu diria a vocês. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte: na casa do meu pai, não é no pai de todo mundo, não, na casa do meu pai tem muitas moradas. E se assim não fosse, eu diria a vocês. De uma forma simples, como sempre foi corrente, Jesus não fantasia e nem enche a eternidade de detalhes. Ele tão somente diz que o sentimento dos que vão para junto do Pai é o de quem vai para uma casa com muitas moradas. Jesus não ficou fantasiando como seria a eternidade. Ele disse: é uma casa que tem muitas moradas. Eu vou dar até uma palavra para os irmãos. Tem alguns irmãos que gostam do esoterismo evangélico, e tem algumas pessoas que têm algumas visagens. Visagem é uma coisa que parece com uma visão, é igual a profetada, que parece uma profecia. Tem umas pessoas que têm umas visagens, e essas pessoas têm um sonho depois de comer uma feijoada, uma panelada bem forte. E essas pessoas têm um livro que foi escrito aí, que eu nem me lembro o nome. E a pessoa diz que foi no céu, e ela chegou no céu, e ela foi no céu de carrinho de montanha russa. Presta atenção. E ela foi andando, e ela viu Davi, e ela viu Jacó, e ela viu não sei quem, e a montanha russa subiu, e o carrinho foi, e ela viu isso, e viu aquilo, e viu não sei o que, e viu um monte de coisa. E tem um bocado de gente que acredita nessa besteira. Jesus disse: na casa do meu pai tem muitas moradas. Acabou. Simples. Se não fosse desse jeito, eu diria a vocês. E aqui, meus irmãos, nós temos fechada uma questão teológica muito séria. Ora, a grande força nesse assunto da eternidade é o discurso espiritualista. Os espiritualistas, eles afirmam que existe uma ida para a eternidade e muitas voltas, ou prováveis voltas, nessa estrada material e espiritual. Os espiritualistas afirmam o seguinte: não, quando você vai, depois você volta outra vez. Aí você pode voltar no outro corpo. Quando você vai, aí amanhã você pode voltar de novo, não tem problema. E isso ganhou uma força, principalmente aqui na América Latina, no Brasil, onde talvez o movimento espiritualista seja mais forte do mundo inteiro, porque o brasileiro é aberto para tudo enquanto. E aí esse discurso de que para a eternidade é um caminho de ida e muitas prováveis voltas encontrou eco no coração de muitas pessoas. Mas escute, Jesus nos deixa a resposta de que lá na eternidade é uma morada, um lugar definitivo,
para os que se aproximam do Pai através do Filho. Ou seja, preste atenção, a eternidade não é uma pousada que você vai e depois você vai sair embora, vai embora. A eternidade não é uma sala de espera para você voltar para cá de novo. Jesus disse: a eternidade é uma morada. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e morada é um lugar que você vai e fica. Estamos falando de um lugar que nos abrigará pelos séculos sem fim. Uma habitação perpétua ao lado daquele que nos criou para o louvor da sua glória. Porque se eu fosse para lá, e Jesus disse que lá é uma morada, e quando eu chegasse lá e dissesse: colega, você vai ter que voltar, porque não vai dar certo você ficar por aqui agora, você tem umas coisas para acertar lá. Eu voltaria, e eu iria dizer que ele é um mentiroso, porque ele me disse que lá era uma morada, e aí ele botou para fora a morada de novo para esse país, que se chama planeta Terra. Eu não quero voltar para cá. E a pessoa tem que ser muito boba para querer voltar para cá. Eu não quero voltar para cá. Para mim aqui uma vez está bom. Chega. E eu lamento pelos que não têm essa esperança da moradia eterna. Eu lamento pelos que acreditam que vão e depois voltarão noutra forma para pagar pelos erros que não se lembram. Já pensou? A pessoa tem que voltar e pagar por um erro que ela não se lembra que cometeu, e que ela tem que ir numa sessão para descobrir quem ela era, e normalmente ela vai descobrir que ela era uma rainha negra da África, quando a África era rica. Toda pessoa que vai no centro espiritualista para descobrir quem era, já notou? Pode pegar os artistas tudo na Rede Globo: quem era você? Eu era uma rainha negra da África. Já notou? Irmãos, tem mais rainha negra da África antiga do que gente no mundo inteiro, porque todo mundo que volta é uma rainha negra da África. E eu lamento pelas pessoas que acreditam que tem que ir e depois voltar, invalidando a graça de Deus, que nos salva não pelas nossas atualizações, pelos nossos pagamentos dos nossos próprios erros, mas que nos alcança porque é um favor imerecido de Deus para nós. Eu lamento pelas pessoas que não conseguem alcançar a dimensão da obra da cruz do Senhor Jesus, que nele e por causa dele e através dele, pelo seu sacrifício, nós temos garantido a nossa morada no céu. Jesus nos assegurou como é que a coisa funciona na eternidade, e Ele ainda nos deixou uma ratificação, uma confirmação muito incisiva. Se fosse de outro jeito, eu falaria para vocês: na casa do meu Pai há muitas moradas. E se fosse de um jeito diferente, eu diria a vocês como é que funciona. Portanto, a aspiração da eternidade não é mais um desejo do coração do homem, mas é uma certeza que Jesus nos traz: que na casa do Pai há muitas moradas. Em segundo lugar, a nossa roda de interpretação é que Jesus tem toda a autoridade para falar no assunto da eternidade, porque da eternidade Jesus veio para estar conosco. Escute bem: todas as interpretações a respeito da eternidade são meras tentativas humanas de achar um caminho satisfatório. Algumas dessas tentativas são verdadeiros delírios, e outras até tentam se aproximar da resposta, mas nenhuma das percepções, das interpretações,
a respeito da eternidade nos satisfaz como a que Jesus nos deu. Jesus falou da eternidade de uma forma simples e clara. E sabe por quê? Porque quando nós conhecemos e dominamos um assunto, qualquer que seja ele, falamos desse assunto com facilidade, com simplicidade e com autoridade. Sabe como é que você sabe que uma pessoa domina um assunto? Ela fala desse assunto com simplicidade. Quando a pessoa não domina, irmão, você conversa com ela, e aí no final das contas você não sabe sobre o que ela quis falar. É igual um pregador. Já viu o pregador que não domina a palavra de Deus, nem domina a arte da pregação? Eu já vi muitos. Eu ia em cultos, irmãos, que tinha 3, 4 pessoas para pregar. Eu era convidado às vezes, e quando eu comecei a ficar conhecido, aí eu ficava abusado. Eu dizia assim: olha, eu só vou pregar se eu pregar só. Se eu não pregar só, eu não prego. Por quê? Porque eu chegava lá, irmãos, o camarada abria a Bíblia em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E aí ele começava a falar sobre a queda de Adão, passava para a construção do templo de Salomão, entrava no barco com Jesus e andava por cima das águas. Depois ele via o mar de cristal no Apocalipse e ele terminava pendurado nas barbas de Arão. Aí você terminava a pregação e você dizia: meu Deus, o que foi que ele disse? Eu me lembro que eu fui num culto e foi uma irmã, muita amiga minha essa semana foi pregar, e meus irmãos, eu achava mal barato. A técnica era que a última palavra da frase era o mote para a primeira palavra da outra frase. Era assim: eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. E o Senhor está aqui nessa noite entre nós para nos abençoar. E a bênção do Senhor vai vir sobre a sua vida. E a vida que nós temos com abundância em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará, porque Ele é grande e misericordioso, e as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Amém. Aí você estava dizendo: Deus, o que foi que ela disse? É o discurso de quem não domina o assunto. A pessoa vai falar e ela enrola. Já conversou com uma pessoa assim que quer conhecer o assunto? Aí ela fala e ela enrola, e você fica assim, meio torcendo para a pessoa chegar em algum canto. E aí você: meu Deus, o que ela está querendo dizer? Não sai, não flui. A coisa não anda. Eu fui uma vez fazer uma pregação num culto ecumênico lá em Salvador, e era um culto da Universidade Federal, o pessoal de Química. Aí tinha uma moça lá que concordou. Eu cheguei lá e fomos eu, um padre e um esotérico. E eu fui o segundo a falar, ou fui o primeiro, não me lembro, acho que fui o primeiro a falar. Aí eu trouxe uma palavra e tal, aí fui levantar o rapaz que era esotérico. E esotérico, irmãos, o cara tem que ser muito bom para falar, porque é um tema absolutamente esotérico. Aí ele falou que os processos cognoscíveis a respeito das abstrações do cosmos, na perspectiva do quanto nós fala-se do processo embriônico, coisa de Gilberto Giliana, sabe? Gilberto Giliana, entendeu? E no final ele disse assim: ou não. Aí eu olhei e disse assim: ele não sabe nem do que ele está falando, coitado. Ele não tem nem ideia do que ele está falando, ele não domina nada do que ele está falando. Então, se você, meu amigo, vai falar uma história e você enrola, as pessoas ficam cansadas do que você está falando, você não domina o assunto. E Jesus dominava tanto a eternidade que ele disse assim: olha, sabe como é a eternidade? É assim, é uma casa que tem muitas moradas. Que horror, irmãos! Que coisa absurda! O cara quer ser os pensadores. A mitologia tentou entender o Olimpo. A mitologia grega fez o Olimpo, Zeus, o que matou Cronos, que Cronos fez isso, e que Zeus se juntou com Poseidon, e que se juntou com Hades e não sei quem, e havia o Perseu, e não sei o que, e a viagem de Ulisses e tal. E a eternidade, Jesus disse: olha, meu pai tem muitas moradas. O cara disse: não pode uma explicaçãozinha tão simples. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus dominava o assunto. A pessoa, quando
domina o assunto, ela fala e você se apaixona por ele, não é verdade? Você se apaixona por aquilo porque é tão simples. E eu fico imaginando, irmãos, quando Jesus foi tomando consciência de si mesmo, quando ele estava aqui entre nós, eu fico pensando, quando ele, o menino, ali com 12 anos, que já sabia qual era a sua missão, e eu fico pensando em como foi a luta interior que Jesus travou, vivendo na perspectiva humana, mas com todas as possibilidades que essa perspectiva lhe oferece, ele teve que pensar de que ele veio da eternidade. E eu acredito, irmãos, a Bíblia não fala nisso, mas é assim, é uma divagação do meu pensamento teológico. E eu quero pedir aos irmãos licença para dizer isso, mas eu fico imaginando que Jesus se lembrava da eternidade. Ele se lembrava de como era lá. Eu penso que ele se lembrou de como era a morada na casa do Pai. Por isso ele falava com tanta simplicidade. E eu acredito pessoalmente que essa lembrança da glória, que essa lembrança da morada, que essa lembrança da casa do Pai foi fundamental para que Jesus suportasse todas as tentações e dificuldades que ele enfrentou. Porque saber de onde se vem e para onde se vai fortalece o corpo, fortalece o espírito quando diante do sofrimento. Quem sabe de onde vem e quem sabe para onde vai, sabe lidar com o sofrimento. E essa técnica foi usada pelo Senhor Jesus. Eu tenho a impressão que deveria ser usada por nós também. Eu vou lhe explicar como é. Eu tenho certeza que eu vou morar no céu. Quem tem certeza comigo, diga amém. Glória a Deus, que bom você ter essa certeza. Quando eu penso em fazer alguma bobagem, quantos irmãos já pensaram em fazer alguma bobagem? Levanta a mão, diga eu. Pode dizer, diga eu. Diga meu irmão que está do seu lado. Eu. Agora olha para ele e diga assim, tu? Responda para ele, eu mesmo. Quando eu penso em fazer alguma bobagem, sabe o que eu penso, irmãos? Na eternidade. Eu penso assim, o que me espera lá é muito mais precioso do que isso que eu quero fazer. Aí sabe o que acontece? Eu não faço. Eu não faço. Porque o que me espera na glória, o que nos espera na glória, é bem maior do que nós fazemos aqui. Você deveria fazer isso na sua vida. Quando você pensar em fazer alguma estupidez, alguma bobagem, você pensar que não vale a pena. Não vale a pena. Eu fico pensando, irmãos, se eu fizesse alguma coisa tão grave que eu tivesse que dizer para os irmãos, dizer para a igreja, irmãos, eu fiz uma coisa muito grave. Aí sabe o que eu fico pensando? Que é muito melhor chegar e dizer assim, irmãos, eu não fiz alguma coisa muito grave. E eu acredito que Jesus, quando estava ali diante de Satanás, lá em Mateus capítulo 4, Satanás mostrou a ele os reinos da terra e disse assim, tudo isso eu te darei, se prostrar e me adorares. Aí eu imagino, irmãos, que Jesus naquela hora parou, sentou, abriu a harpa e começou a cantar, oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo. Satanás sentado esperando ele responder isso, querido. Pois és do meu coração
eu para ti vou. Aí Jesus começou a se emocionar. Quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu, ele queria mesmo, e breve vem me buscar. E aí, irmãos, Jesus olhou para Satanás e disse assim: bicho, uma boa, isso é a menor crise, isso é a menor angústia. Isso aí que você quer me oferecer, cara, nem se compara com o lugar de onde eu vim. Você não tem ideia, meu irmão, de onde é que eu vim. Você está achando que eu sou de Nazaré, que eu sou da Colado Belém. O jogador de futebol, na entrevista, disse que estava muito feliz de jogar no Paysandu, que nasceu na terra que Jesus nasceu, ali do Pará. Ele disse: olha, está achando que eu sou de Belém, está achando que eu sou de Nazaré, cara, nada disso. Eu sou da glória. Eu sou daquele lugar onde habita o Senhor, o Deus Pai, aquele que te criou, inclusive, cara. E olha o que é que tu tá, meu irmão. Olha aí, bicho, o que foi que tu fez na tua vida, cara? E eu tenho impressão, irmãos, que abriu a relata rapidamente, que Jesus começou a evangelizar o cara. Diz: meu irmão, como é que tu fez uma dessa, cara? Por que tu entrou nisso? Olha aí. E aí, meus irmãos, Jesus disse: arreda, bicho. Porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele somente tu darás culto. Eu fico pensando que quando as pessoas começaram a humilhar Jesus e levar Jesus lá para o Calvário, depois de Getsêmani, as pessoas humilhando e batendo nele, dizendo as coisas mais absurdas do mundo, irmãos, quem não tem a perspectiva da morada eterna, chuta o balde, fica com raiva, anarquiza, fala mal, xinga palavrão. E o Senhor Jesus ficou ali só pensando. Eu tenho impressão, irmãos, que ele entrou assim de olhar e pensar assim: cara, esses caras estão aqui fazendo isso comigo, mas daqui a 3 dias eu vou pegar namorada com o pai, vou voltar de novo para minha casa. Vou bater, né, cara? Vou bater sem pé, não tem problema não, pode bater. Bate aí. E o apóstolo Paulo entendeu isso, irmãos. O apóstolo Paulo era um cara doido para ir para a morada eterna, lembra? O apóstolo Paulo, quando ele sabia que estava batendo num crente, que os irmãos estavam apanhando, ele ia para aquela cidade. Ele ia para lá, irmãos, ele ia para apanhar. E ele era instigador, ele era abusado. Ele chegava num canto e chamava o sacerdote para ele branqueado, o cara batia nele. Ele era abusado, ele ficava provocando, irmãos, os caras matarem ele para ele poder ir para a glória. Ele chegou numa cidade que ele e Silas apanharam tanto que foram dados como mortos e foram jogados no calabouço. E quando ele acordou assim, eu pensei que era mais claro o negócio, mas está tudo certo. Está doendo aqui ainda, mas está tudo certo. Aí a Bíblia diz, irmãos, que eles começaram a cantar louvores a Deus. Eu tenho impressão, irmãos, que eles cantavam louvores a Deus porque eles não sabiam se eles estavam no céu, na terra. Eles não tinham a menor noção de onde eles estavam. Começaram a cantar louvores. Aí descobriram que estavam na terra ainda. Aí Paulo disse: aquele povo infeliz, que desgraçado, podia ter arrumado uma vara mais grossa para dar em mim. Eu vou pegar ele, eu vou ganhar ele para Jesus, porque não é possível um camarada daquele. E aí, irmãos, o apóstolo Paulo não tinha medo, sabe por quê? Porque de alguma forma ele queria estar neste lugar. Ele queria ir para esse lugar. Porque quem sabe para onde vai não tem medo, irmãos. Hoje nós temos uma geração de crentes que tem medo de morrer, porque não sabe para onde vai. Porque não se prega mais nisso. Pode ir em qualquer uma dessas igrejas neopentecostais que só fala de cura, de prosperidade, de salvação, de cura, de prosperidade, de bênção, que não fala mais da salvação, da eternidade. Pode ir, irmãos, as pessoas ali só querem a bênção, não tem, todas elas ali têm medo de morrer, porque não sabem para onde vão. E eu li um texto, irmãos, do Romualdo Panseiro, que é o vice-bispo da Universal. E eu fiquei, irmãos, de Jesus existir, está voltando. E ele disse assim: muitas pessoas que estão na nossa igreja estão recebendo bênçãos, porque a bênção vem pela fé, mas essas pessoas vão padecer na eternidade porque não conhecem a Jesus. Irmãos, na hora que eu li isso, eu digo: Deus existe. Está aí a prova concreta de que Deus existe. Ele falou isso, irmãos. O cara escreveu um negócio desse. Lá dentro tem gente dizendo assim: se você não tiver um encontro com Cristo, você não vai para a eternidade se encontrar com Ele. Porque a bênção, se você quiser a bênção, é pela fé. Não precisa nem ser crente não. Você não precisa ser crente para ter a bênção não. Se você fizer um sacrifício, se você acreditar, se você passar a semana toda pensando: eu vou ganhar dinheiro, eu vou ser um cara abençoado, começa a fazer isso aí, irmão. Se tu não atrai bênção para ti, não precisa ser crente não. Começa a falar assim: vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, eu vou fazer, eu vou ganhar dinheiro hoje. Começa a se motivar: eu vou ganhar dinheiro hoje, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ficar rico, a minha vida vai ser, eu vou.
mas só quem vai por Ele, com Ele, nele, no Cristo. Portanto, escute. Jesus teve autoridade para falar, porque de lá ele veio. Ninguém falou como ele falou. Em terceiro e último lugar, cada homem que já existiu a seu modo enganou seus semelhantes. O único que não enganou ninguém foi Jesus. Cada homem que já existiu enganou o seu próximo. Jesus nunca. A nossa natureza humana, ela é falha por essência. Por isso as nossas interpretações e as nossas ações também são falhas. E se eu olhar para qualquer líder religioso, eu vou achar falhas em sua vida, nas suas leituras e nas suas interpretações. Mas é impossível alguém achar uma falha em Jesus. Nunca ninguém achou. Já tentaram de todas as formas. Fizeram o casamento de Jesus com Maria Madalena não sei quantas vezes. Eles pelejam para achar uma falha em Jesus, mas não conseguem achar. Jesus não indicou o caminho da evolução ou da autorredenção. Mas ele foi chamado por João Batista de o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nem o líder foi chamado daquele que tira o pecado do mundo. Nem Buda, nem Maomé, nem o Allan Kardec. Ninguém foi dito como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não somente multiplicou pães para uma multidão de famintos, mas ele disse: eu sou o pão da vida. Quem disse mais que era o pão da vida? Quem disse mais? Quem disse mais, irmãos? Quem teve coragem de dizer? Jesus não somente acalmou uma tempestade e andou por cima das águas, mas ele disse: eu sou a água viva. Quem mais disse isso? Me digam, quem mais disse? Jesus não nos orientou uma rota. Ele não disse assim: sigam por este caminho, vão por ele que vai dar certo. Não. Ele disse: eu sou o caminho. Quem mais disse isso? Para o Buda e para o Kardec ficou fácil, porque ele disse assim: não, é por você mesmo. Você vai se aperfeiçoando, você vai buscando você mesmo, descobrindo as suas coisas. Jesus disse: não, colega, eu sou o caminho, é por mim que você chega. Jesus não somente fez considerações verdadeiras, mas ele disse: eu sou a verdade. Quem mais disse isso? Ninguém mais. Jesus não somente ressuscitou alguns da morte, mas ele disse: eu sou a vida. Quem mais disse isso? Ninguém mais. Jesus não somente disse como seria a eternidade, mas ele confirmou dizendo assim: se na casa do meu pai não tivesse muitas moradas, eu diria a vocês. Jesus nunca nos enganou. Por isso as palavras dele são verdadeiras. Ele disse que aquele que em mim crê, ainda que esteja morto, viverá. Ele disse que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele disse que quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E eu acredito, irmãos, que nós podemos tecer um apelo sobre esse tema. Nós podemos nos perguntar: para onde estamos carregando a nossa vida neste mundo? Para onde você está carregando a sua vida? A sua vidinha medíocre, que está se acabando já já.
que você pode pegar um vírus menor do que a cabeça do alfinete, menor do que a ponta do alfinete, e você pode morrer amanhã seco em cima de uma cama do hospital. Para onde você está conduzindo a sua vidinha, meu irmão? O que você está fazendo com essa vidinha que você tem, que você acha que é muita coisa? E podemos ainda perguntar: para onde estamos carregando a nossa alma na eternidade? Meus irmãos, eu já falei isso aqui e eu não vou me cansar de falar. Quando eu chegar na eternidade, o Senhor não vai dizer para mim que eu sou um servo mau e infiel. Ele não vai dizer isso. Ele não é nem louco. Ele não vai dizer: eu tenho certeza, pastor Wagner, você é doido. Não, eu sou não. Só algumas vezes. Eu vou dizer assim: eu não tinha pedigree de crente, você sabe disso. A minha família não era ninguém crente. Eu tinha um avô que era crente, mas meu avô estava lá e eu era muito menino. Eu me convidei para ir para a igreja. Lembra, Senhor, que eu me convidei? Os meus vizinhos nem me convidaram. Eu disse assim: ei, tem vaga no carro que eu assisti à escola dominical? E o cara disse assim: eu vou falar para ver se tem vaga lá. Aí eu fui em cima da Brasília no topo. Eu fui. Eu assisti o culto. Eu fiquei me convidando para ir. Ninguém me convidou. O cara perguntou se eu tinha me entregue a Jesus. Eu disse já. Ele disse: mas já veio no culto à noite? Eu digo: não. Tem que vir para confessar a Jesus. Eu perguntei, o meu pessoal disse: ei, à noite dá para vir também? Aí eu fui de noite, quando o pastor pregou, na hora que ele perguntou quem, eu levantei minha mão e disse: eu. Lembra? Levantei minha mão e disse: eu. Naquela igreja, o senhor, eu vou lembrar o senhor, que o senhor não está lembrando. Ninguém me cumprimentou. Eu tinha 12 anos de idade. Igual o senhor, quando o senhor foi lá no templo, lembra? Eu tinha 12 anos, ninguém me cumprimentou. E eu fiquei ali feito uma bestada, sem saber onde colocar minhas mãos. Uma hora eu colocava para cá, outra hora eu colocava. Não sabia o que fazer das minhas mãos. Aí me afastei, porque ninguém é de ferro, eu era um moleque. Não é? Eu desobedeci ao Senhor, mas o Senhor também, lembra? O Senhor também deixou a família todinha lá, o Senhor ficou lá no tempo sozinho, então nós estamos aí pareados. Aí eu, como foi com 17 anos, eu voltei, fui para o acampamento de carnaval, lembra? E aí ali eu tive um encontro com o Senhor e disse ao Senhor que eu ia seguir o Senhor, independente que me acompanhasse, independente que permanecesse, eu ia servir ao Senhor. E eu servi ao Senhor. O Senhor lembra disso? O Senhor lembra que eu comecei sozinho a minha vida, a minha caminhada ministerial? Lembra? Eu não tinha um dinheiro, um real para pagar meu seminário, e eu queria fazer o seminário, e eu fiz o seminário, e eu era um novo convertido que mal conhecia o Evangelho de João, não sabia onde é que estava, e ficava de madrugada lendo a Bíblia. O Senhor lembra? Lembra? Por que eu fiz tudo isso, Senhor? Que eu queria vir para cá para te ver. Porque, irmãos, tem gente que dá um trabalho para o Senhor grande. Tem gente que para converter um trabalho, a gente não tem ideia. Ele escuta o sermão uma vez, 2 vezes, 3 vezes, o Espírito Santo vai ficar ali. Já, o Espírito Santo não quer mais nem o pai diz: vai lá, rapaz, só faz por mim, vai lá. O Espírito Santo não vai mais, não, ele não quer mais, não, ele não quer mais. Ele já ouviu 5 vezes. Tu precisa dizer o que foi que o pregador fez para ele ouvir a palavra. Ele não quer, o desgramado não quer mais. Aí Jesus disse assim: pai, vai lá. Mais uma vez, de repente é hoje que o cara vai querer se converter. Eu vou lá. Aí vai lá, e diz: é contigo, meu filho te ama, vem. Aí o cara se converte, o Espírito Santo vai lá no pai e diz: tá vendo? Quer, o cara não quer. O Espírito Santo nem precisou fazer esse trabalho todo comigo. Na hora que ele chegou, eu disse: ei, bicho, deu certo? Não, nós vamos lá. E aí fui. Sabe por quê, irmão? Porque eu quero me encontrar com ele. Essa semana eu estava conversando com a Patrícia, dizendo para ela assim: eu fui chamado de frouxo algumas boas vezes na minha vida, porque quando a coisa apertava eu disse assim: não quero não. Por que você é isso e aquilo? Não. Eu não, depois eu vou perder minha salvação. Não. Eu não quero. E aí, irmãos, ó, pegava o bico e ia embora. Quando eu sempre dizia: Jesus, graças a Deus. Porque eu não quero levar minha alma para a perdição. Eu não quero, irmãos. Eu não quero perder minha alma com dinheiro. Eu não quero ser rico. Porque o amor, o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu quero viver para Ele, por Ele e com Ele. Jesus
Jesus falou desse lugar para onde vão os que acreditam nele, nas suas palavras. E quem acredita nele, confessa. E quem confessa, publica. E quem publica, confessa. E quem confessa, acredita. E quem acredita tem uma certeza que um dia vai morar no lugar de onde Jesus veio e para onde ele voltou. Eu sei de uma coisa, querido, eu vou. E tem um velho corinho que dizia assim: caminhando eu vou para Canaã, se você não vai, não impeça a mim. E aí muita gente questionou esse negócio: se você não vai, não impeça a mim. Não, irmão, tem que dizer assim: bom, se você não vai, venha. Irmão, tem gente que não vai, o cara não quer. Então, tá certo, se você não vai, colega, não impeça a mim, porque eu vou. Quem vai, fica em pé. Quem vai comigo, fica em pé. Eu não quero na minha vida, irmãos, nada que me impeça de chegar lá. Eu não quero. Eu não quero na minha vida nada que me atrapalhe para chegar lá. Eu quero ir para lá. E domingo, depois do culto, na semana, uma irmã, liguei para ela e disse assim: pastor, Deus falou comigo naquela pregação sobre a eternidade. Eu quero ir para esse lugar. Eu quero nem ter um banheirinho lá para lavar, mas eu quero ir para cá lá. Ele diga: eu também quero. E às vezes, irmãos, estamos comprometendo essa eternidade com uma coisa tão sem valor. Estamos comprometendo a eternidade, trocando essa eternidade por coisas tão pequenas. Às vezes a gente fica perguntando à pessoa: meu amigo, você quer se entregar a Jesus? E o cara fica assim. A gente fica quase dizendo assim: rapaz, por mim, velho, por mim. Mas assim, ó, é só se você quiser isso, aí eu vou. E é muito bom a gente ter essa certeza. Essa certeza é tão boa, irmão, quando a gente passa por essas lutas, essas dificuldades, a gente diz assim: rapaz, isso aqui vai passar um dia, sabe por quê? Porque o Cordeiro reinará. E hoje, quando a gente foi chegando aqui, eu e o Roberto Luciano, a gente foi subindo as escadarias, que o elevador estava, ainda o Bruno estava colocando lá o dedo lá no elevador, e nós rodando, foi muito para aquele elevador, e nós e o Roberto pusemos a mão no elevador: Senhor, não é possível, repreende o demônio desse elevador, porque não é possível. E o Roberto subindo as escadas, o Roberto é cardíaco, vem bem devagarinho com o Roberto, e o Roberto ainda veio cantando. E o Roberto respira fundo, que é para poder tu não morrer aqui na escada. E o Roberto ali cantando e respirando. Aí quando a gente viu o pôr do sol, ele disse: rapaz, é um pôr do sol bacana que o artista fez aí. Eu digo: Roberto, um dia a Bíblia diz que ele vai romper por isso aí. E ele vem no cavalo branco, e os anjos vão vir atrás dele. Já pensou, irmãos? E ele vem escrito na sua coxa: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Irmãos, eu quero passar por cada evento escatológico desse. Eu quero subir no arrebatamento. Eu quero ficar nas bodas do Cordeiro. Quando Jesus voltar para reinar sobre essa terra, eu vou voltar do lado dele. Eu quero participar. Eu não quero ficar aqui para grande tribulação, coisa nenhuma. Eu não quero ser deixado para trás de jeito nenhum, para ficar aqui esperando: ai meu Deus. Eu não, irmãos. Eu quero estar do lado dele. Na hora que meu nome eu ouvir chamar, eu quero estar com ele. E eu quero morar nesse lugar, queridos. Tem muitas moradas. Tem um jeitinho. É crendo nele, confessando a ele, publicando a confissão diante dos homens. Que ele falou assim: ó, quem me confessa diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Mas quem me negar diante... Olha, irmãos, como Jesus é rancoroso, não é? Quem me nega diante dos homens, eu também vou negar diante do Pai. Quem quer confessar o Senhor, diga eu. Amém? Você confessa o Senhor? Amém? Amém?